A região da Lagoinha foi tão famosa para o contexto sociocultural da cidade que existe um objeto que tomou o nome do lugar, que era exatamente o copo de se beber a cerveja. O primeiro lugar a vender esse copo em Belo Horizonte foi na Praça da Lagoinha. Lá tinha um armarinho, vendia panela, vendia regadores, vendia, enfim, várias quinquilharias. E lá parece-me que foi o primeiro local que começou a vender esse copo. O copo fabricado pela Nadir Figueiredo. É muito famoso, mas na cozinha profissional ainda ele não entra porque não é um copo de classe, né, como são as taças, os copos de cristais. Esse copo não só se bebia cerveja, mas ele bebia o cafezinho, ele bebia a pinga, né, tinha uma certa quantidade, que era o copo americano. Então era o nosso itinerário pela Praça Vasimelo para ir para a Rádio Confidência, que era na Feira de Amostra. E o itinerário era cheio de bar. Em uma região que vivia as 24 horas acordado por dia, existiam diversos bares, vários bares. Bar do Coelho, Pindorama, Bar da Praça. E o grande mercado do comércio era ali na região da Praça Vasimelo, onde havia a zona boêmia, muitos seresteiros, muitos boêmios, e o Copo Lagoinha surgiu através de um processo que meu pai, como vendedor de um armazém, ele começou a vender esse copo, lançando esse nome de Lagoinha. O Copo Lagoinha, de fato, eu me lembro que esse nome me acompanha desde a época que eu comecei a tomar cerveja, ou seja, com 16, 18 anos. É o seguinte, como era para impressionar o Copo Lagoinha, que é esse copo americano, ele tinha uma forma de bater nele que ele não trincava, certo? Então era a maneira de segurar no copo, assim, nesse copo, e ele batia com essa região aqui, no fundo da bancada. Então o copo não trincava, certo? Então ele fazia assim, batia com força, ele batia até prego, batia prego assim na madeira, assim, ó, batendo, entendeu? Então ele batia com força mesmo. Com o copo, então na época o Copo Lagoinha, ele fazia malabarismos que é difícil até explicar, porque ele jogava o copo para cima, o copo rodando, ele fingia que o copo ia cair, enfiava a mão dentro do copo, mas o copo passava ao lado da mão e deixava bater no chão, mas batia numa posição que o copo batia e picava como se fosse uma bola. Então isso extrapolou a Lagoinha, né? É muito usual na Lagoinha, e hoje toda a cidade tem aquele modelo de copo como o Copo Lagoinha. Mas com uma tremenda cooperação da Praça da Lagoinha, né? Que lá o consumo era bem maior, aquilo ficou caracterizado em habitantes dos outros locais que chegavam lá. E eles começaram a chamar de Copo Lagoinha, e nós nos sentimos bastante orgulhosos por isso e começamos a difundir cada vez mais isso. E a Rua Guaicurus também tinha a primeira boemia da cidade, que era uma boemia bonita, os bares eram bonitos, os dancing da época, a sociedade, quer dizer, os homens, todos vinham para ali. O Chantecler, maravilhoso, o Elite. Mas ali era a boemia dos ricos. E a boemia dos pobres? Ficou atrás do mercado. Atrás do mercado era onde? Lagoinha. Agora, existe um outro lado. Por quê? Porque por ser um copo muito usado na região, que era uma região de boemia, de prostituição, o restante da cidade, ou grande parte da cidade, a maioria da cidade, junto dessa tradicional familiaridade mineira, que é a TFM, a famosa tradicional família mineira, muitos nem usavam esse copo porque era um copo próprio daquela região que se usava esse copo, que era o Copo Lagoinha, e tomou o nome do bairro e da região da Lagoinha.
Aparecida, o que você está fazendo aqui na minha cozinha? Santana Pirapama, dona Floripe. Esse é o copo americano que eu comprei lá na loja Maracanã. Você não tem condições de comprar produto importado, minha querida. Olha só, produtos importados são refinados, resistentes e muito elegantes. Olha para isso. Olha a estética, grosseiro, mal acabado, longe de ser um produto de valor, minha querida. Ai, você caiu no conto do vigário. Isso está mais para copo Lagoinha do que copo americano. Preste atenção, ouviu? Ouviu. Mas que pode o menino ser tão ignorante? Não sabe que esse é o copo Lagoinha e não o famoso copo americano? Bem dizia minha avó, quando a esmola é muita, o santo até desconfia. Em torno do copo Lagoinha foi criado todo um imaginário de boemia, de algo marginal, de algo ligado a um bairro que estava para fora dos arredores da Avenida do Contorno, para fora de uma cidade, aspas, oficial, ou seja, de uma cidade que realmente acontecia fora daquele modelo positivista de uma cidade planejada. O movimento da Lagoinha era muito grande, tinha os campos de futebol, jogos famosos do Clube Brasil Terrestre, que tinham sedes nesse local. E a gente nunca pode esquecer isso. Foi um bairro marginalizado, porque era um bairro grande, mas quando caía na mídia só se pensava na Praça da Lagoinha, onde tinha camelô, tinha mulher prostituta, tinha uma marginalidade, que era próximo do Rio Arruda, próximo da rodoviária. Então a Praça da Lagoinha ficou famosa, parte dela pela boemia, mas o bairro que se construiu a partir da Praça da Lagoinha, subindo a Rua Itapecerica de um lado e a rua Além Paraíba de outro, essas duas ruas, né, receberam os moradores, as famílias. Eu faço parte da família Pacheco, nasci em 1950. Nasci nesse bairro e as minhas lembranças vão desde o tempo os primeiros bancos escolares, o grupo escolar, o Silviano Brandão. A minha avó era parteira, Dona Maria Roland Trota, e tinha uma outra parteira também que era a Dona Maria Martins, era uma descendente de espanhol. Incluindo a nossa família, Vaz de Melo, né, que era a que conseguiu, assim, com o comércio ali, despontar, assim, naquela época até surgiu o mercado, né, que surgiu lá onde é que é hoje a rodoviária, tinha o mercado municipal. Com o tempo, a Lagoinha teve que abrir passagem para Pampulha. Então aí foi criado pelo ex-prefeito Juscelino Kubitschek a abertura da Avenida Antônio Carlos, e ali já foram desapropriados dezenas de imóveis, isso na década de 40, já com a abertura da Avenida Antônio Carlos para ir para Pampulha, que era o novo xodó da cidade, que era Pampulha, o conjunto arquitetônico, e a Lagoa. Ambrosina, olha os copos que eu comprei. Oh, danada, você ganhou na Milhar, isso deve ser uma fortuna, né? É isso, Ambrosina, foi uma pechincha. Eu comprei lá na loja Maracanã. Eu sei onde é que é, eu sei. A dona Floripe Medeiro de Pompeu ficou num encantamento, disse que eu fiz uma ótima compra. Olha, eu quero comprar uns lá pra casa, sabe por quê? Eu tô servindo café pras visitas, umas canequinhas de lata muito feia, né? E ganhei um dinheiro com uma trouxa que eu lavei e agora eu vou comprar pra mim. Ah, Ambrosina, então não esquece não, viu? O nome dele é Lagoinha. Lagoinha? Lagoinha por quê? É o nome do nosso bairro? Uai, qual bairro que tem time de futebol, escola de samba e movimento noite e dia? Lagoinha, Ambrosina.
Aqui, o que menos interessa é pensar no copo Lagoinha como um recipiente para se beber algo, mas é pensar no copo Lagoinha como representação num dado imaginário. Mas, infelizmente, essa época, hoje é apenas a memória da cidade. Infelizmente, acabou. E o que acontece? Hoje, a Lagoinha, nem de longe, tem, quem passa por lá não imagina o que foi aquela região de tão bonita que era, com a boemia, as suas casas de show, de espetáculo. Mas aquilo ali era, como se diz, acontecia justamente no palco da Lagoinha, né? A Elzida, padaria nossa, senhora esguia, 90 anos e cheia de histórias pra contar. Moradora nos anos 50 da Boêmia Lagoinha, assim como Dona Nininha, respeitada no lugar. Não deixavam que ninguém falasse do seu bairro uma coisa qualquer. Lagoinha dos imigrantes operários, modestos trabalhadores, construindo BH. A Praça Vaz de Melo reunia, naquele pequeno largo, o fino da boemia. Natalina cantarolando quase todo santo dia, e malandro que desce gritando: viva o bloco, leão da Lagoinha. Ô seu garçom, me veja aí o resultado do dia. Mais uma caninha, um torresmo e uma cerveja geladinha. Daí a pouco eu confio, lá todo mundo dizia: o que me importa, como de segunda linha. Tirou uma linha do garçom, fazendo o que não entendia, mas compreendeu, e a partir daquele dia o Juscelino, ele então foi batizado, 2010 americano, viva o copo Lagoinha. O Juscelino, ele então foi batizado, 2010 americano, viva o copo Lagoinha. E Matutava, mas esse é o nome do meu bairro, que disparate fazer tamanha confusão. Naquele tempo diz que mal sabia ela que o moço referido era amigo do garçom. E hoje conta, já depois de seu marido, que o Bedeco e seus amigos instigavam Juscelino e já pediam no jeitinho combinado: ô garçom, tome cuidado com seu copo Lagoinha. E já pediam no jeitinho combinado.